Boa noite, todos e todas. Estamos começando então agora a nossa transmissão ao vivo do quinto módulo do Religando. É uma grande alegria então estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, esteja todo mundo bem também aí, apesar dos tempos, dos contextos conturbados que a gente está passando. Espero que estejam todos bem. Eu sou o Paulo Henrique e vou estar aqui com vocês hoje, durante essa noite, acompanhando então o curso e moderando. Já estou vendo aqui pelo chat do YouTube que vocês estão interagindo. Temos gente do Brasil inteiro. Temos o Paulo Ramos aí de Santo Antônio de Jesus, da Bahia. Temos a Adriana de Rio Branco. Temos a Grace de Aracaju, Mossoró, Manaus, olha só, Ribeirão das Neves, gente, Fortaleza, Guarapari. Quer dizer, isso nos mostra que o projeto Religando e o nosso movimento está realmente religando pessoas do Brasil inteiro em torno desse interesse que é o estudo acadêmico da religião. Então, antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a vocês aí de deixar de separar, então, um tempo para estar com a gente aqui, debatendo, jogando essas ideias, né? Tem gente de Juiz de Fora aqui, vamos ver aonde mais. Gente do Brasil inteiro, gente. Mossoró, já falei. É uma grande alegria, né? Estar aqui em Osasco. Espero que vocês, então, aproveitem o nosso curso. Vão ser agora mais 3 cursos no quinto módulo. Estamos todos aí na expectativa para que emerjam aí boas discussões interessantíssimas e ricas aí para o nosso aprimoramento do estudo acadêmico da religião, né, da ciência da religião. O Religando está no quinto módulo já. Que é isso, hein, pessoal? A gente já faz 5 rodadas aí que a gente está trilhando nesse caminho e gostaríamos então de agradecer também você que está nos acompanhando desde lá do primeiro módulo, né, que a gente começou quando a pandemia, né, a quarentena estourou lá e está até agora acompanhando a gente aqui, a você que também embarcou no meio do caminho, no módulo 2, 3, 4 e até agora, e também você que está chegando agora, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este nosso movimento que não para de crescer, né? A comunidade Religando está cada vez angariando mais números, né, mais pessoas e atingindo, como a gente está vendo aí no chat, Belém do Pará, Uberaba, todo o território brasileiro, né? Qual que é o nosso intuito? Nosso intuito, então, é oferecer cursos de extensão de uma qualidade acadêmica, mais uma vez, então, falando em torno da ciência da religião, do conhecimento acadêmico da religião. A gente busca, em todos os módulos, contemplar uma vasta área de assuntos, uma vasta área de temas, trazer uma temática diversificada que contemple, então, as mais variadas linhas aí de pesquisa, né? O Religando é online, como a gente já sabe, gratuito e certificado pela UFJF para quem se inscreveu, né? A gente abre, então, as inscrições de antemão, tem um número reservado de vaga, né, limitado de vagas, e aí os inscritos e as inscritas recebem esse certificado emitido pela UFJF. Os cursos ficam gravados e disponíveis no nosso canal no YouTube, este canal agora que a gente está utilizando para transmitir ao vivo. Então, já gostaria de pedir para vocês e convidá-los e convidá-las a curtir, a dar um joinha aí no vídeo, a seguir o nosso canal, né, se inscrever nesse nosso canal, e também estamos nas outras redes sociais, como Instagram e Facebook, sempre pelo nome Religando Online. Isso é muito importante, pessoal, para a gente continuar crescendo, né? É um retorno que nós aqui da organização e os professores e as professoras têm
é um retorno que a gente tem para vocês, né? Desse movimento que a gente faz, então, para a comunidade em geral, né? Então, é isso aí. Eu gostaria de convidar, então, aqui a Maiara, que ela vai passar para vocês algumas informações específicas quanto ao andamento do curso e tal, que vão ser muito importantes para a gente aproveitar da melhor maneira as nossas aulas. Maiara, com você, Olá, Maiara. olá, comunidade Religano. Boa noite, sejam todos bem-vindas e bem-vindas a mais esse módulo que a gente está começando aqui. A gente já se conhece um pouquinho de módulos anteriores, ou quem está começando esse quinto módulo agora, você já deve me conhecer dos e-mails, né? E eu estou aqui justamente para reforçar algumas informações que foram passadas por e-mail e algumas instruções básicas para que o curso possa se desenvolver, ok? A primeira delas é justamente pedir a atenção aos e-mails e ler os e-mails com bastante cuidado e com bastante calma. A gente recebe muitas dúvidas repetidas nos e-mails que muitas vezes já foram esclarecidas. Então, vamos dar uma lida nos e-mails para já adiantar essa parte aqui para todo mundo, ok? Nos e-mails, vocês vão receber toda semana o link da aula. Então, eu vou enviar por e-mail para todo mundo o link da aula de cada semana, porque cada semana tem um link diferente. Mas, se você preferir, se você já for inscrito no canal do Religano, você pode acionar o sininho, porque daí você recebe as notificações do e-mail do Religando e as notificações do próprio YouTube. E diferente do e-mail do Religando, as notificações do YouTube vai não só notificar as aulas que você faz, os cursos que você faz, mas vai trazer notificação de outros projetos que a gente tem e outros vídeos também que podem vir a ser disponibilizados no nosso canal. Então, curte, compartilha, comenta e ativa o sininho, ok? Um outro ponto importante. Todo mundo vai perguntar para todo mundo a questão dos slides, né? O material das aulas. Todo o material das aulas, ele será encaminhado por e-mail. Ele é sempre enviado no dia seguinte. Então, se a gente está tendo a aula hoje na segunda-feira, o slide e o material que for utilizado na aula de hoje será encaminhado amanhã, sempre no dia seguinte. Se alguém não estiver recebendo os nossos e-mails, por favor, nos informe, porque é justamente através dos e-mails que a gente vai manter a nossa comunicação. Por isso, até que eu pedi para que todo mundo leia atentamente os e-mails, com bastante carinho, bastante calma, para que a gente sane todas as nossas dúvidas. Outro ponto bastante importante aqui, que todo mundo vai perguntar durante a aula, é sobre o formulário de presença. Muito bem. O projeto Religando, ele é certificado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nós precisamos comprovar que você aí esteve presente na nossa aula. Para isso, nós usamos o formulário de presença. Então, se você curtiu, se você comentou, se você compartilhou o vídeo ou se você enviou algum e-mail, isso não conta como comprovação de presença. Conta comprovação de presença a resposta que você colocar, que você der no formulário de presença. Quando que o formulário de presença vai ser disponibilizado? Ele vai ser disponibilizado durante a aula. Nele, você vai ler as condições gerais do curso e da certificação, algumas dúvidas sobre o formulário. Para você ser certificado, você precisa estar presente nas 3 aulas integralmente, ter preenchido o formulário de presença, porque talvez tenha alguém que assista às aulas nos 3 dias, mas não preenche o formulário de presença, e aí não vai ter certificado, porque não tem como a gente comprovar que você participou. Então, precisa preencher o formulário de presença nos 3 dias, dentro do prazo estipulado. O prazo estipulado para preenchimento do formulário de presença é durante a aula e até 30 minutos após o término da aula. Então, a aula vai acabar às 18h40. Depois das 18h40, você tem mais 30 minutos para preencher o formulário de presença. Depois desse prazo, o formulário não vai estar mais disponível e não é mais possível preencher o formulário, ok? Nesse formulário, você vai selecionar o seu nome, ou seja, todo mundo que fez a inscrição e recebeu a confirmação da inscrição por e-mail, o seu nome vai estar no formulário.
Nesse curso, nós tivemos mais de 500 inscrições, então você vai ter que olhar com bastante calma o seu nome. Ele está em ordem alfabética e é muito fácil de encontrar também, ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o formulário de presença, envia e-mail. O e-mail eu acho que vai aparecer aqui na tela daqui a pouco, mas é cursos.livres.religião@gmail.com. Se o seu nome no formulário já estiver com algum erro de grafia, nos avise para que nós possamos fazer a correção. Porque se nos 3 dias de curso você não corrigir o seu nome, o seu certificado vai vir com o seu nome errado. Então, por favor, preste bastante atenção na grafia do seu nome, na ordem do seu nome, nos sobrenomes, para ver se está tudo certinho, ok? O certificado, ele leva em torno de 45 dias úteis para ficar pronto, porque a gente depende justamente do departamento da Pró-Reitoria de Extensão que certifica, que confecciona esses certificados. A gente tem notado, ultimamente, que por alguns problemas internos desse departamento, os certificados estão atrasando um pouquinho mais. Então, pode ser que tenha atrasos, mas ele será encaminhado por e-mail para vocês, um link de uma pasta do Drive, onde vocês vão fazer o download dos seus certificados, ok? Outra questão, só para terminar, muito importante, nós temos outras redes sociais também. Além aqui do canal do YouTube, nós temos a nossa página no Facebook e a nossa página no Instagram. Nessas redes sociais, nós também publicamos todas as nossas atualizações de cursos, de novos cursos, dos cursos que estão acontecendo e de novos vídeos que serão postados no nosso canal. Então, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, marca a gente se você está assistindo essa aula e tiver postado um story no Instagram, qualquer coisa do tipo, marca a gente fica super feliz e vai estar compartilhando essa felicidade com vocês também, ok? E mais uma vez, qualquer dúvida burocrática sobre o formulário de presença, enviar e-mail, tá? Eu não disse aqui quando o formulário de presença vai ser postado aqui no chat, mas fiquem calmos que ele vai ser postado no chat, ok? Com muita calma, muito carinho, a gente vai passar pela essa questão burocrática, ok? Então, o que eu tinha para dar de recado para vocês é isso. Eu vou estar aqui nos bastidores acompanhando a aula junto com vocês. E o que eu tenho para dizer é sejam bem-vindos e bem-vindas a quem está chegando aqui com a gente agora. E boa aula para a gente. Obrigado, Mayara. Então, pessoal, a Mayara trouxe aí algumas informações que são muito importantes, então, para a gente seguir e estar atentos e atentos ao longo do curso, porque são detalhes que realmente fazem a diferença, né? Agora, então, vamos dar início ao módulo 5, oficialmente. Então, gostaria de agradecer a vocês, porque nesse módulo 5, a gente teve um recorde de inscrições, um recorde de interesse. Então, tudo isso sinaliza para a gente que vocês estão muito interessados e que todo esse movimento está valendo muito a pena. Temos aqui mais de 200 pessoas visualizando e acompanhando ao vivo a gente. E, então, gostaria de introduzir aqui o nosso curso de segundas-feiras, que vão acontecer durante 3 semanas, né, a partir de hoje, Cristianismo das Origens, Narrativas e Cultura Popular. Quem vai ministrar esse curso é a professora doutora Elisa Rodrigues, aqui da UFJF, que vocês já conhecem, já passou bastante aqui pelo Religando, sempre contribuindo para uma qualidade, para um debate bem aprofundado. Boa noite, professora Elisa. Boa noite, Paulo. Boa noite, comunidade Religando. Um prazer estar com vocês aqui novamente. E também será ministrado pelo professor Dr. Paulo Nogueira, que é da PUC Campinas. Ele é um especialista no assunto e vai também trazer para nós todo o conhecimento e abrir para a gente dialogar de uma maneira ampla aí. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo Henrique, boa noite, professora Elisa e todos os que nos ouvem no Brasil inteiro. Grande prazer estar com vocês por essas 3 semanas. Uma alegria. Então é isso, pessoal. A gente vai se encontrar aqui todas as segundas-feiras durante 3 semanas, sempre às 18 horas.
Então, é com vocês, professores, estaremos aqui, então, acompanhando vocês no chat. Se tiver alguma dúvida, pessoal, escrevam aí, que a gente, no momento oportuno, vai repassar aí para os professores para fazer um debate bem legal, bem interessante aí. Boa noite, boa aula para todo mundo. Obrigado. Eu acho que meu papel agora é só dizer que é realmente importante esse momento que nós vamos ter. E eu fico muito feliz de estar aqui ao lado do professor Paulo Nogueira, que é uma das nossas referências aí na área de estudos de judaísmos e cristianismos antigos, originários. É uma referência para mim, na minha carreira acadêmica. Foi meu orientador no mestrado e no doutorado em Ciência da Religião. Então, é uma ocasião festiva, especial para mim. E o professor Paulo vai dar início ao curso com essa primeira aula. Vou ficar aqui no backstage, acompanhando o chat, interagindo com vocês. E, na medida que for possível e necessário, eu entro para trabalhar, para responder, para comentar. Estou aqui à disposição. Professor Paulo, é contigo. Tudo bem. Então, novamente, boa noite a todos e todas. É uma alegria imensa estar com vocês essas 3 noites de segunda-feira para estudar o cristianismo primitivo. Eu quero saudar e agradecer pelo convite ao professor Fred Piper. Quero agradecer a Elisa Rodrigues por compartilhar esse curso comigo, uma grande honra trabalhar com ela. Quero agradecer o Paulo Henrique e a Maiara, que têm dado todo o apoio para que eu possa ter as condições de trabalhar e de apresentar para vocês. E quero parabenizar o programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, porque eu acho que essa divulgação científica, de conversar com o grande público, é muito importante. Vocês não têm noção de como isso alegra a gente, porque a gente fica sozinho, né, no escritório ou na universidade trabalhando, e depois vai para um congresso no Brasil, no exterior, e apresenta para meia dúzia de pessoas, para 20 pessoas, para receber 2 ou 3 perguntas. Mas o nosso foco é na sociedade brasileira, é no ambiente religioso brasileiro, as pessoas que estão em liderança de comunidades, que participam de comunidades, participam de ensino religioso, ou que querem conhecer religião na nossa sociedade, onde religião é o pivô de um grande conflito sociopolítico e cultural, né? A questão da intolerância religiosa é uma pauta na nossa sociedade, e a gente precisa visitar as origens, né? Então existe uma falsa impressão de que, puxa, está tudo resolvido em relação às origens. Então, vamos ser tolerantes hoje, mas a gente lê a Bíblia de uma forma careta, de uma forma desatualizada. Então, eu acho que promover o diálogo religioso é também revisitar as origens e fazer lá atrás as questões incômodas ou questões novas que podem ter a ver, inclusive, com o nosso contexto. Até a anedota que eu vou contar para vocês hoje tem a ver um pouco com esse contexto brasileiro de interpretar a religião. Tá? Eu vou começar com uma historinha. Vocês vão ver que eu estou sempre olhando aqui para o lado, porque eu tenho uma tela grande onde eu tenho os slides, tá? Que vocês em seguida vão ver também. Então, na aula de hoje, eu quero focar na questão da relação entre cristianismo primitivo e cultura popular do mundo mediterrâneo. É um tema novo, tá? Eu comecei a trabalhar esse tema em 2014, 2015, e eu não sabia que eu estava mexendo num vespeiro. Eu confesso que eu me dei conta da importância desse tema na ocasião. Eu achava que já havia outros estudos sobre a temática, e, para minha surpresa, não havia muito, não. Tá? Na temática especializada, quer dizer, cristianismo primitivo e cultura popular, não havia. Tanto que, quando eu estive no ano passado no congresso da Associação Bíblica Espanhola, me deram um horário de 1 hora para eu apresentar sobre o tema, por ser novidade. E eu recebi críticas e sugestões, claro, o tema não está pronto, né? Nós não temos a última palavra, em hipótese alguma. Mas uma coisa que me disseram é que a abordagem é nova, que a colocação do problema
é novo. E talvez isso tenha a ver com a nossa cultura religiosa brasileira, com o fato de que a gente vive numa sociedade profundamente religiosa, determinada não só pela diversidade de credos e de expressões religiosas, mas também pela vivacidade de aspectos que a gente não encontra tanto em outras sociedades ocidentais, né? Como o elemento do êxtase, da mediunidade, né? Da conversa com os mortos, com os espíritos, né? Enfim, nós temos no Brasil um acervo religioso vivo que é muito precioso, que tinha que ser valorizado, estudado, ao contrário do que vem acontecendo. E a gente quer jogar um pouco desse dinamismo da religião viva, da religião multifacetada, no estudo do mundo antigo, que às vezes fica lá bonitinho, canônico, doutrinário. Parece que as novidades estão só no nosso mundo. E se a gente lê as fontes com outras abordagens teóricas, históricas, exegéticas, a gente vai descobrir que tem muita coisa legal lá no passado também. Tá bem? Muito bem. Então eu chamei essa apresentação de hoje o cristianismo primitivo como religiosidade popular do Mediterrâneo. Eu vou tentar definir essa relação entre as origens do cristianismo e a cultura popular do Mediterrâneo. Vou apresentar o problema, qual é o ponto nevrálgico da nossa análise, do que se trata, não é? Do que se trata. O que a gente já conquistou na exegese bíblica latino-americana e o que falta por fazer ainda, o que está por fazer, na minha opinião. Vou definir cultura popular, que é um conceito bastante complicado, vocês verão, por vários motivos. Quais as perspectivas e quais os acessos que a gente tem à cultura popular do mundo antigo, e no caso do cristianismo das origens, como é que a gente estuda isso, né? E depois vou chegar nos últimos slides, nos últimos minutos, no segundo bloco da nossa apresentação, a questão da narrativa, né? Já que na próxima aula a professora Elisa vai falar das narrativas sobre Jesus nos evangelhos e a cultura popular. Tá? Então, por que esse tipo de narrativa dos gêneros evangelhos ou atos, as atas apócrifas, por que isso é importante? Vocês vão ter hoje algumas provocações nesse sentido também. Bom, então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês um primeiro slide com uma foto que eu fiz em Pompeia, no ano de 2018. Eu fui com um grupo de pesquisadores liderados por Steven Friesen, lá da Universidade do Texas, em Austin, com pesquisadores basicamente norte-americanos, mas também havia europeus, um australiano, um chinês e eu. O único latino-americano era eu. Então, por 15 dias, nós visitamos sítios arqueológicos na Itália, em Roma, Ostia, Pompeia, Herculaneum, e fizemos perguntas sobre o ambiente urbano em que surgiu o cristianismo primitivo. E na Via della Abundanza, que é uma rua principal, assim, corta Pompeia de oeste a leste, nós temos esse tipo de estrutura, tá? Que são comércios pequenos com um balcão em L, onde você tem esses recipientes, né? Então, trata-se de tabernas, né? O antecessor do boteco, não é isso? Então, você tem aí espaços onde eram colocadas diferentes comidas. Então, provavelmente havia uma cesta com pão e as pessoas eram servidas, então, de comidas que ficavam nesses recipientes. Como, imagino, azeitonas, pastas, o garum, que é uma pasta feita de peixe fermentado. Aliás, peixe que vinha também lá do Lago de Genezaré, na Galileia. Então, imagino que as pessoas montavam ali pratos ou sanduíches onde elas consumiam essas comidas. E também, em várias delas, há dezenas dessas instalações em Pompeia, tá? Que a gente vê por todo o canto, por toda a cidade. E nelas a gente encontra também ânforas, que são as ânforas de vinho. Então, você tem vinho e você tem comida, né? Muito bem. Então, nós estávamos caminhando pela Via della Abundanza, chegando em Pompeia. Vamos ficar no slide anterior ainda, por favor. Então, nós temos aí esses espaços
E nós íamos caminhando e comentando. Então, um colega disse, nós temos aqui o predecessor do fast food. E eu perguntava, né, era meu papel também no grupo, eu dizia, mas como fast food? Como você imagina isso? Eu falei, não, as pessoas estavam indo para o trabalho, então elas passavam, pegavam um sanduíche e comiam no trabalho, comiam a caminho para o trabalho. E eu fiquei muito desconfiado de que não era isso. Eu comentei com outro colega, eu falei, olha, não faz sentido as pessoas fazerem um take away, não, uma comida para levar embora. Isso não é muito da cultura de boteco. Bem, até que na nossa última visita a Pompeia, eu encontrei esse afresco num espaço que não tinha esses balcões, mas tinha ânforas de vinho no chão. Agora sim, passamos para o próximo slide. Até a imagem não é tão boa, porque essa foto é tirada bem de longe. Porque, ao argumentar com um colega norte-americano, ele dizia, não há onde comer. As pessoas têm que comer caminhando. Bem, aí quando eu tirei essa foto, eu chamei alguns dos colegas que voltaram comigo e disse, olha, essa história de comida para comer no caminho é coisa do produtivismo norte-americano. Na cultura popular brasileira, as pessoas ficam no boteco. Elas passam horas no boteco. Né? Então, vocês podem ver aqui o que falta naquela estrutura anterior, que são os móveis de madeira. Claro, em quase 2000 anos, esses móveis de madeira já desapareceram, foram queimados. São, então, móveis que são colocados, retirados, e provavelmente as pessoas se sentavam ali na calçada, na própria rua, ou ao lado, naquele corredorzinho lateral. Então, você tem esse elemento que não consta da primeira descrição, de que é comida para levar embora. Então, nesse espaço, as pessoas deveriam estar jogando dados, bebendo, comendo, jogando conversa fora, conversando sobre política, conversando sobre economia, buscando emprego, né? Negociando uma vaga de diarista, mas talvez também trocando informações religiosas. Olha, tem um mago famoso, um milagreiro aqui na periferia da cidade, que faz encantamentos. Olha, chegou um profeta judeu aí, falando umas coisas esquisitas. Enfim, nós temos também muito próximo desses espaços, dessas tabernas, no centro de Pompeia, casas de elite. A casa do fauno fica, acho que não chega a 150 metros, no máximo 200 metros de distância. Temos também muitas padarias onde o cereal era moído, né, preparado, feito então a farinha, faz-se a massa e se assa esse pão nesse lugar. Então, escravos, libertos, diaristas trabalham nessas padarias, que são muitas. E ali no centro de Pompeia, numa rua não muito distante dos edifícios públicos e dos templos e do mercado, da basílica, nós temos também o famoso lupanar, né, que é o prostíbulo de Pompeia, que a gente tem que esperar muito para entrar, porque tem todo um frisson, né? Os turistas querem ver o lupanar, né, para aquelas imagens eróticas. Até ia projetar algumas aqui, mas eu pensei, melhor não, né, porque o grupo é religioso, vai que alguém fica ofendido, com as posições eróticas oferecidas pela casa. E tem fila, e eu consegui, depois de algumas tentativas, entrar num dia que não tinha fila, e é absolutamente decepcionante, porque é um prostíbulo muito pequeno. Você entra e já está quase saindo, os cubículos são muito pequenininhos. Aí um outro colega americano disse que os romanos deviam ser muito pequenos. Eu novamente questionei, eu falei, não, eu acho que isso aqui é um sexo mais rapidinho. O cara não ficava horas ali. Não é? Isso é para as elites, ali é o sexo daquele entre ir para um trabalho e outro, enfim. E a tradição evangélica diz que havia prostitutas que eram amigas de Jesus, lá nos evangelhos. Aí eu pensei, puxa, será que isso não é uma forma de acolher a presença de prostitutas, que eram, na verdade, funcionárias ou escravas de senhores que eram os donos dos bordéis? Então, os espaços onde a comunicação religiosa acontece na cultura popular seria na taberna ou seria no prostíbulo. Faz sentido tudo isso? Fere a sensibilidade de vocês?
ou a gente traz o cristianismo primitivo para a vida cotidiana e para a cultura popular do Mediterrâneo? Já que o próprio texto bíblico fala muito de Jesus beberrão e comilão e Jesus amigo de prostitutas. Claro, transferindo esse ambiente social do universo das primeiras comunidades para a própria narrativa originária dos evangelhos. Bom, são provocações iniciais, espero que interessantes, o Jonatas está aqui reagindo, eu agradeço, mas coisas para a gente pensar. Eu sei que os americanos não ficaram nada convencidos com a minha ideia, eles acharam que é só no Brasil que tinha boteco, que as pessoas gostavam de ficar no boteco batendo papo, tomando cerveja. E eu tentei provar que é só na cultura americana que alguém passa em frente ao boteco, pega a comida e leva embora para comer no caminho, sem conversar com as pessoas. Enfim, são paradigmas culturais distintos. Passamos então agora para o próximo slide, em que eu vou agora, tá? Eu vou fazer uma coisa meio chatinha agora no começo, que é falar de teoria e tal, mas eu prometo destrinchar tudo isso, tá? Não vou aborrecer vocês demais com autores e teorias, não. Então, a questão é a seguinte, os pontos de partida. Por que a gente estuda cristianismo primitivo como cultura popular? Ou melhor, por que a gente não estuda? Não é? Talvez nós aqui no Brasil, numa cultura de terceiro mundo, que tem uma cultura popular muito viva e uma teologia que dialoga com a cultura popular, talvez aqui esses elementos tenham se tornado mais evidentes ou se tornado perguntas iniciais. Então, o ponto de partida é um ponto de partida da teologia latino-americana, que a gente sabe que o cristianismo se origina de grupos subalternos do Império Romano. Não é? Então, toda a evidência textual, a evidência epigráfica, arqueológica, até onde é possível, né, porque não há muita evidência arqueológica dos primeiros quase 3 séculos de cristianismo, uma vez que eles não tinham propriedades e espaços rituais, eles se reuniam nas casas, e as casas eram basicamente adaptadas para as celebrações, elas não eram templos, espaços de culto. Mas eu acho que ninguém questionaria que tanto o movimento rural de Jesus de Nazaré, lá na Judéia, na Galiléia, quanto as comunidades urbanas da diáspora, eram constituídas de grupos, pessoas que vinham dos chamados grupos subalternos. Tá? Eu gosto dessa expressão, o pessoal do grupo de pesquisa subalternos aí, aqui da USP usa, tem um pessoal no exterior que usa também. Eu acho que é legal porque a gente tira o conceito pobre é um conceito que pode ser romantizado pela teologia. Conceito classe social aplicado às sociedades antigas é muito difícil de usar, mesmo pessoas que curtem a leitura marxista entendem que o conceito de classe não se aplica às sociedades antigas, ou não como aplicaríamos ao proletariado urbano contemporâneo. Então, essa ideia de grupo subalterno, eu acho que permite englobar as muitas diferenças do que é ser subalterno no Império Romano. Porque as elites elas estavam restritas de 1 a 3% da população. Tá? Então, são pessoas que têm posse de terra, nascimento e pertença a ordens. Então, a ordem equestre, a ordem senatorial, tem que vir de uma família romana, tem que possuir terra. Né? Então, um liberto que, por acaso, tivesse alguma posse, não é, que fez fortuna para o seu senhor e também recebeu alguma fortuna ao ser liberto, ele nunca pertenceria às elites, tá? Por ter sido escravo. Então, estrangeiros não se tornam elite. Então, ser elite é uma coisa muito específica no mundo antigo. Então, o tal do milagre americano, que já não existe mais, mas, vamos dizer, no mundo antigo existiu muito menos, tá bem? Essa história de milagre americano, o camarada ganha dinheiro e frequenta as elites. Ele nunca será das elites no Império Romano. Então, os grupos subalternos podem incluir funcionários, escravos, artesãos especializados, gente da contabilidade, o pessoal do exército, mas também inclui o pessoal lá de baixo, que são os escravos e os diaristas. Tá? Os diaristas são os que estão em pior condição,
principalmente se forem do campo. Tá? Então, esses estão ali no limite da fome. Então, a gente usa o grupo subalterno porque é um conceito que expressa esse não pertencer às elites e deprivação, não é? Mas sem definir muito precisamente, porque subalterno é 97% ou 99% da população. Tá bem? Então, temos que ter uma definição abrangente. Bem, passamos, então, ao próximo slide. É importante nós entendermos, e aqui vem a nossa novidade, a nossa provocação. Subalterno não pode ser estudado apenas como uma vítima, como um despossuído, como alguém que reage a uma situação de opressão. Então, tradicionalmente na América Latina, a gente entende os pobres como que se organizando para enfrentar o império, para oferecer uma sociedade, um modelo de sociedade diferente, uma voz profética que se volta contra Roma. Tá, tudo isso é correto. Mas o popular, independente de cristão ou não, ele é também, quer dizer, o subalterno, ele é um produtor de cultura. Tá? Ele não é passivo, ele não está lá só trabalhando para gerar renda, gerar serviços para o andar de cima. Ele não está só sendo espoliado, ele também é ativo, ele é um sujeito da sociedade e um agente cultural, um sujeito cultural. Né? Então, esse é o enfoque, sair do aspecto da vitimização e da carência dos recursos, de reagir a isso, a um papel ativo na sociedade, na cultura, como produtor de cultura. E aí vem o tal conceito cultura popular. Tá? É importante a gente levar em conta que esse conceito ele não é unânime, vários colegas não usam esse conceito, entendem que é um conceito que mais cria confusão do que ajuda. Eu acho que ele, somando e dividindo, ele é útil ainda. Mas veja só, cultura popular, hoje em dia, é difícil de usar, e se você vai para a bibliografia em geral, ela não ajuda muito, porque cultura popular acaba virando também cultura de massas, indústria cultural, a tal da pop culture, né? Então, a produção da música popular, do cinema popular, da novela. Aí você vai para a teoria das mídias, que é muito importante, mas que não se aplica ao mundo antigo. Né? Nós não temos mídia de produção acelerada como nós temos hoje, uma indústria cultural de fato. Tá bem? Estudar cultura popular no mundo antigo é muito difícil, porque nós não temos isso assim tão evidente. Os vestígios arqueológicos podem trazer ou não esses elementos. Nem tudo que vai para o museu pertence à cultura popular, porque nem tudo é elevado. Quando eu estive em Éfeso, com esse mesmo grupo de norte-americanos, em 2014, eu perguntei para a professora Hilke Thür, alemã, que chefiava as escavações austríacas há anos atrás, e eu perguntei onde é que o povão morava, porque ela nos mostrou as casas das terraças, casas de mármore, das elites. Eu perguntei onde é que morava o povão. Né? Ela falou, olha, nessas encostas. E eu falei, e as casas? Ninguém escava? Ela falou, olha, não tem muito o que ver nessas casas. E você escavou uma, você escavou todas. Aliás, nessas casas de elite, uma das perguntas também que eu fiz é onde é que moravam e dormiam os escravos na casa? Ela falou, nós não sabemos, provavelmente na cozinha, no chão, nos corredores. Tá? Então nós sabemos onde o senhor e a senhora dormiam, onde eles tinham as refeições, etc. Mas onde os escravos e os servos dormiam, nós não sabemos. Provavelmente onde trabalhavam, ali na cozinha mesmo. Tá bem? Então, é difícil estudar a cultura popular, e o conceito cultura popular não é um conceito pacífico. Mas eu vou oferecer para vocês aqui uma definição de cultura popular, tá? E espero que ajude na discussão, pois eu quero ouvir nas perguntas as questões de vocês. Bem, passamos então para o próximo slide, no qual eu vou falar da perspectiva. Então, o que tem de diferente essa abordagem que nós vamos propor nesse curso do que se fazia já na leitura bíblica latino-americana? Então, nós não estamos interessados em estudar apenas a estratificação ou a classe social. Não é a questão econômica, política, que são fundamentais, mas nosso foco é outro.
Queremos saber como um grupo religioso se articula na combinação e na modificação de categorias da cultura de onde procede. Tá? Então, eles são produtores de cultura. E na cultura popular, a minha religiosidade, ela não pode acontecer independente das categorias e da linguagem que eu utilizo, tá certo? Então, cultura não é alternativo. Cultura é compulsório. Então, quando eu me relaciono num sistema cultural, eu sou determinado em certos parâmetros, mesmo que seja em certos limites, eu sou determinado por essa cultura. Ainda que eu reaja a essa cultura, estou dentro dela. E se eu tenho adesão religiosa a um grupo estrangeiro, um grupo que vem da Judéia, não é? Olha que interessante. Então, eu estou na Ásia Menor e venho agora aderir a um grupo religioso da Judéia. Mas eu pertenço a um espaço cultural. Isso não acontece isolado no tempo e no espaço. Não, eu estou em interação cultural intensa com a sociedade onde eu vivo. Então, como é que se dá essa combinação, modificação, adaptação de categorias da cultura onde eu existo, onde eu me articulo? Tá bem? Então, a questão é de perspectiva e de configuração de mundo na perspectiva dos grupos subalternos, naquilo que nós chamamos de cultura popular. Tá bem? Então, é uma modificação sutil, mas que faz toda a diferença. A gente começa a descobrir coisas que não via antes. Literalmente, o que não era importante, o que era secundário, passa a se tornar central. Eu vou dar os exemplos no finalzinho, tá? Nós vamos chegar lá. Bem, passemos então ao próximo slide. Tá, então, algumas definições para a gente poder trabalhar com elas nessas 3 semanas. Então, primeiro, onde é que estão as fontes e qual é a cronologia? Então, em primeiro lugar, fontes. Gêneros narrativos do Novo Testamento e da literatura apócrifa. Eu vou justificar por que a narrativa, tá? E por que a narrativa é mais importante do que, por exemplo, as cartas ou os escritos doutrinários dos pais da igreja. Então, gênero narrativo é fundamental, mas eu tenho que justificar isso no final da nossa exposição. Nós temos também a questão da literatura sapiencial, que por um corte específico nós não vamos abordar, mas seria também muito importante. E o outro elemento é os artefatos mágicos. Tá? Então, existem amuletos cristãos que usam símbolos, narrativas, historietas ou versículos bíblicos para práticas mágicas. A gente poderia, nesse curso, ao invés de trabalharmos com narrativa, poderíamos fazer apenas cristianismo primitivo e cultura popular na magia do cristianismo primitivo. Então, o nosso corte é a narrativa, não é a magia, mas é importante que vocês saibam que magia é muito importante como fonte. Então, narrativa, sapiência e as práticas mágicas. Tá bem? Então, alguém pergunta, mas e os elementos arqueológicos? E a cultura material? Então, esse é um problema, porque as catacumbas com vestígios cristãos, elas datam do IV século, né? Nós não temos até o final do segundo século vestígios de espaços de culto cristãos ou objetos distintivos de cristãos. Então, a gente não pode depender da cultura material pelo simples fato de que eles eram despossuídos. Eles não tinham propriedades ou propriedades cristãs. Tá? E mesmo esses amuletos de magia, eles datam do IV, V, a maior parte V e VI séculos. Tá? Só que a gente pressupõe que os amuletos não devem variar muito. É uma prática muito, muito tradicional, a produção do amuleto de magia. Mas ainda assim, amuletos do segundo século não temos. Pra vocês terem uma ideia, manuscritos do Novo Testamento, o que tem do segundo século, que data do segundo século, são fragmentos pequenininhos. As cópias manuscritas são basicamente do IV século em diante. Tá bem? Com relação à cronologia, é importante a gente trabalhar com uma cronologia longa, até por conta da escassez das fontes e também para percebermos os desenvolvimentos históricos. Tá bem? Então, a cronologia tem que ser das origens do cristianismo até o começo do IV século. Então, aquela ideia do primeiro século, como o período canônico, apostólico, isso não é importante para os estudos de cristianismo primitivo e cultura popular.
tá bem? Nós temos que ter um foco maior para percebermos a incidência de práticas, de ideias, de formas de narrar. Quer dizer, a gente não pode cortar na metade quando a coisa se desenvolve. Nós temos que estudar os fenômenos de forma mais ampla, na cronologia, pelo menos. Um outro ponto importante é que, quando falamos de cristianismo primitivo, nós não estamos designando aqui apenas um grupo religioso, mas sim um estrato social e cultural dentro dele, uma forma de ver o mundo a partir de certos gêneros e práticas. Porque no segundo século nós já temos pais da igreja que se expressam de forma erudita. Então, se vocês pegam as obras de Irineu, muito mais ainda Tertuliano e Clemente de Alexandria, Justino Mártir, né? Então, nós temos nesses autores um cristianismo que busca dialogar com os andares de cima da sociedade, que se expressam num grego e num latim, próximo do grego e do latim eruditos. Tá? Então, para nós, eles não são tão importantes. São, talvez, por contraste. Então, eu tenho muito mais interesse no segundo século, na narrativa apócrifa do Novo Testamento, nos Apocalipses, Evangelhos e Atos Apócrifos. Eles são muito mais importantes do que os pais da igreja. Até porque a suspeita é que os pais da igreja, esses altamente intelectualizados, eles eram uma espécie de ponta do iceberg. Desculpem. Eles eram exceções, eles eram ilhas de tentativa de comunicação com o poder imperial e com os intelectuais do seu tempo. Enquanto que os atos apócrifos, sim, são a ponta de um iceberg de diálogos culturais muito mais intensos no âmbito do popular. Tá? Então, dentro do que a gente chama cristianismo antigo, cristianismo primitivo é esse corte do andar de baixo. Tá? A gente tem que estar sempre se perguntando se há elementos populares no andar de baixo. Tá bem? Vamos avançar. Então, eu vou agora para a definição de trabalho de cultura popular. E depois, eu acho que depois dessa apresentação da definição de trabalho, nós vamos para o nosso primeiro momento de perguntas. Tá? Então, se você tiver perguntas, não hesite em escrever, anotar e trazer aqui para os nossos colegas, tá bem? Porque tudo isso é novo para nós, assim, é um trabalho que a gente está fazendo, está em andamento. Então, vamos lá. Essa definição é uma definição para o estudo do cristianismo primitivo, para a religião cristã nas origens, tá? Não é uma definição que pode ser usada em outro espaço, tá? E é uma definição de trabalho, ou seja, ela pode ser, no decorrer dos estudos, refeita. Ela não é uma definição pronta, ela não tem, assim, um caráter final e fechado. Então, vamos lá. São práticas e representações, ou seja, cultura popular é constituída por práticas e representações de ordem religiosa, de grupos subalternos da sociedade, por meio das quais esses grupos administram tensões sociais e escassez de recursos para a sua sobrevivência. Aí, eu recebi essa pergunta de colegas lá dos norte-americanos e também em outros espaços que eu frequentei. Por que esse corte das tensões sociais? Tá bem? Então, eu entendo que religião, como prática cotidiana, é um espaço simbólico de administração de tensões. Tá bem? Então, as pessoas estão lutando por emprego, lutando por cura, por relacionamentos mais harmoniosos, por busca por um amor, por filhos saudáveis, por gravidez bem-sucedida. Então, são esses elementos da prática religiosa que conduzem a melhor forma de vida possível dentro de um certo extrato social. Bem? Então, vejam só. A sociedade greco-romana era marcada por escassez de recursos. A economia romana era uma economia de subsistência, né, segundo Guernsey e Seller, no seu clássico. O Império Romano produzia, era um império de pilhagem de recursos de povos subjugados, né, cobrava-se tributos, e de uma agricultura subdesenvolvida. E esses bens subiam para o andar de cima da sociedade. Então, as pessoas dos estratos subalternos, os grupos subalternos, elas precisavam lutar por recursos. Tá?
numa sociedade em que você não tinha muita segurança, né? Você tinha as relações familiares, tribais, mas também havia rivalidades, havia violência, havia assimetria social dentro dessa sociedade que tem escassez de recursos. Então, o primeiro elemento que eu diria é uma religião que se aplica a esse contexto de tensões sociais. Eu mantenho esse meu toquezinho, essa minha pitada de análise crítica, se quiserem chamar de marxista, não é muito marxista, no princípio dela, na base dela, porque eu entendo que cultura e economia, elas mais dialogam do que, não acredito no elemento estrutura, superestrutura, mas eu entendo que se a gente não falar das tensões sociais e da escassez de recursos, o conceito de cultura popular se perde, tá bem? Então veja, seguindo na definição, as narrativas, imagens, rituais, gestos e objetos produzidos nesse âmbito, eles são. Aí vem um elemento que parece contraditório. Eles são concretos, ou seja, voltados para certas funções práticas. Não é? Porque a cultura popular, por exemplo, na magia você tem, e eu entendo que a magia é a prática religiosa por excelência na cultura popular, e na magia está a origem da religião, né, contra os vitorianos do século XIX, né, que achavam, inclusive, que magia sequer era religião. Eu entendo que magia é a origem da religião, talvez o substrato da religião. Então, ela é voltada para certas funções práticas. Crianças saudáveis, mulheres saudáveis, o amor, trazer o amor de volta, trazer chuva, dar emprego, expulsar os demônios, é por aí que está a coisa. Mas também são estruturalmente complexos, ou seja, existe uma força poética. Tá? Então, o que o povo produz tem esse elemento prático, mas também tem um elemento poético e polissêmico. Tá? Então, a canção que se produz, a moda de viola que se produz, a dança que se produz, a roupa do orixá, né? A dança do culto pentecostal, eles são estéticos, são poéticos e polissêmicos. Podem não agradar as categorias estéticas do andar de cima. Isso é um outro problema. Ninguém tem que agradar ninguém. Mas eles são dotados de poesia e polissemia. Tá bem? Esses dois aspectos que são duros de convencer, viu? Principalmente o pessoal do Atlântico Norte, que religião tem a ver com aspectos práticos e cotidianos e, ao mesmo tempo, com aspectos de recriação de mundo da poesia. Passamos, então, agora para o próximo slide, onde eu encerro a definição. Tá. Essas práticas e representações são provenientes. De onde vêm essas práticas e representações? Ou seja, essas ideias e essa manipulação de mundo. Do mundo material e concreto dos grupos, de suas relações sociais, internas e externas. Tá? Então, você está falando do mundo do trabalho, do mundo das relações de gênero, do mundo do conflito do povoado, do bairro lá da Subura, em Roma, enfim, do mundo material e concreto. B, do mundo das elites. Isso é muito importante, porque a cultura popular não fica isolada. A cultura popular também ela faz paródias, ou ela imita a cultura erudita. Isso não pode ser esquecido, tá bem? Então, a forma de narrar o mundo, a forma de se vestir, a forma de se organizar das elites, também é adaptada, parodiada, seja como zombaria, né, satiricamente, seja a sério, tá bem? Então, a cultura popular está sempre em circularidade com o andar de cima. Elas dialogam, e as elites também, né? Quando as crianças das elites ficam enfermas, elas também chamam o mago, chamam o feiticeiro, né, para fazer um feitiço, uma amarração, enfim. Então, esses elementos são presentes num espaço e em outro, tá bem? No caso, por meio de adaptação e paródia. E, por fim, C, é um aspecto que me fascina muito, a cultura popular. Esses elementos também provêm de âmbitos que cruzam fronteiras estabelecidas, como as do mundo animal, dos espaços fantásticos, dos mortos, dos monstros, como encontramos nos relatos folclóricos e no mito. Tá? Então, a cultura popular ela se manifesta nessa relação com elementos do folclore e do mito, em que, então,
O mundo dos vivos não é só o mundo dos vivos, os mortos também participam. O mundo dos seres humanos também é perpassado ou invadido pelos animais. Então, animais falantes, né? A literatura cristã do segundo século é cheia de bichos que falam. É muito fascinante isso. Mortos, monstros, enfim, o elemento do folclore e do mito. Então, são esses os 3 elementos mais importantes da minha definição. Eu acho que eu posso parar agora, porque eu gostaria muito de ouvir de vocês se está fazendo sentido essa definição e a proposta que eu trago. Aí, em seguida, eu vou apresentar alguns pressupostos e as portas de acesso. Aí eu quero encerrar falando sobre o papel da narrativa. Tá bem? Eu acho que nós já temos disposição, pelo menos uns 45 minutos. Então, eu quero ouvi-los agora. Ô, Paulo, gente, primeiro você precisa diminuir seu som, Paulo, por favor. E você desliga aí, por favor. Melhorou? Melhorou. Tá vendo, gente? Nós temos um estúdio super avançado aqui. Fred, tira o som. Nosso estúdio super avançado tá dando eco, gente, desculpa. Aí preciso que você fale alto, tá? Tá. Olha só. O que eu percebi aqui do chat, e que eu gostaria que você talvez ajudasse os nossos a nossa comunidade a compreender melhor essa discussão que você apresentou. Primeiro, as pessoas estão perguntando sobre anacronismo. Como é isso, né? Da gente usar termos como cultura popular, grupos subalternos, né? Sem cometermos anacronismos. É possível a gente utilizar esses termos que são já fruto de uma reflexão contemporânea para a gente compreender o cristianismo das origens sem sermos anacrônicos, né? Acho que essa é uma questão. A outra questão que eu percebi que está rolando aqui no chat é a seguinte: os escravos, as diaristas e os diaristas, aqueles que ficavam dentro da casa, eles também eram subalternos, eram cidadãos, entre aspas, de segunda classe? Como é que a gente pode compreender melhor a relação destes subalternos com as elites e como no cristianismo e nessa cultura bíblica mais veiculada pela teologia que romantiza o pobre, como é que a gente pode compreender melhor, de uma maneira mais crítica isso, né? Porque, por exemplo, teve alguém que colocou aqui no chat, mas a teologia fala muito dos pobres e que a gente precisa dar voz aos pobres, né? Que o reino de Deus é um reino para os humildes e os pobres, né? Então, tem uma exegese bíblica latino-americana que você já mencionou, que trabalha muito com esse conceito, e agora você está trazendo uma outra perspectiva, né? Então, acho que isso gerou um pouco de curiosidade na comunidade com relação a como a gente lidar com esse pobre. Não, quem é o pobre, então, se a gente não pode mais romantizá-lo, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se tem outras questões, mas o que eu pude observar do chat, essas são as principais perguntas. Também. Então, vieram poucas, mas boas perguntas. Perguntas excelentes. Não vieram poucas não, tá? Não vieram poucas não, vieram muitas. Na verdade, eu estou sintetizando, mas tem muitas perguntas. Você me passa, por favor. Faz copia para um arquivo do Word e me manda, que eu quero ler todas, viu? Mas ideia, essas que você selecionou são muito exigentes, Elisa. Porque são perguntas feitas também nos âmbitos universitários. Então, vamos lá. Eu entendi que é a questão dos riscos de cometer anacronismo, e a outra questão, o ambiente da casa. Alguém me escreveu aqui sobre o pedagogo, né? Os professores domésticos, né? Então, vamos lá. Então, anacronismo. Sim, há riscos de anacronismo, com certeza. Tá? Porque tudo que nós fazemos nas ciências da religião é uma pergunta do nosso tempo para textos religiosos de diferentes épocas na história. Tá? Então, a pretensão a exaurir
um fenômeno, um acontecimento em todo o seu sentido, reconstruí-lo em toda a sua abrangência, essa pretensão, ela não existe, e se existir é falsa. Tá? Então, o que a gente faz por isso que eu disse, né, no comecinho, para discutir pluralismo religioso no Brasil hoje, a gente tem que ir lá para o passado, fazer uma arqueologia da Bíblia também. Senão a Bíblia fica careta e a gente tem uma teologia do pluralismo religioso bacana. Mas a Bíblia continua careta. Então, dá um curto-circuito isso em algum momento. A gente precisa revisitar a Bíblia com as nossas questões. E pode ser que nós tenhamos também a capacidade de levar perguntas para o texto bíblico que sejam interessantes por questão do nosso tempo. Não ter medo da temporalidade e da diferença temporal. Agora, eu diria, anacronismo, por exemplo, o conceito que nós temos de magia e de religião podem ser anacrônicos também. Tá? Interessante, eu achei que vocês iam me perguntar sobre religião popular, porque religião é um conceito que está sendo desconstruído, e eu acho que com justiça. Tá? Por isso eu carrego a tinta no conceito magia. Eu quero inverter o Taylor e o Fraser. Eu quero dizer que magia que é religião. E a gente não entende, né? As pessoas não entendem como é que o pentecostalismo, uma religião tão primitiva e tão mágica, hoje ela está explodindo. E está deixando as protestantes históricas pequenininhas, né? Num tempo de racionalidade. Bom, essa é a discussão para outro dia, estou só provocando, tá? Então, veja. Mas essa é uma discussão fundamental. Oi? Mas essa acho que é a discussão fundamental para a gente fazer aqui, sobre a qual o pessoal aqui da comunidade está preocupado. Como é que a gente vai olhar para o cristianismo e, a partir desse olhar para trás, a gente compreender o que está acontecendo agora, né? E aí tem essa coisa do cristianismo verdadeiro como o cristianismo da Bíblia. E o cristianismo de hoje não seria verdadeiro. Então, acho que pode ir para aí. Então, vocês vão descobrir que o cristianismo que a gente acha que é verdadeiro, ele era esquisitão também. Ele tinha umas breguices. Aí vocês precisam ler os apócrifos como literatura que é fonte do cristianismo antigo. Sem preconceito. Pelo menos permita-se esse exercício. Eu não quero substituir Bíblia, incluir textos do Novo Testamento para uso litúrgico. Lá na igreja anglicana, nas minhas missas, eu estou muito feliz com o Novo Testamento, como a gente lê. Mas para entender o cristianismo primitivo e fazer essa arqueologia das ideias, das representações, das práticas, a gente precisa de mais textos. Então, tem coisas bregas do passado que, enfim, fazem ponte com os bregas do... Então, religião não é para ser bonitinho, religião não é para ser coisa de intelectual cabeça, tá? Também não é para ser opressora, mas a gente tem que soltar um pouco, descentrar esse conceito de religião. Então, luta social, movimento social, revolução, transformação social, também são conceitos anacrônicos que a gente joga lá atrás. Empoderamento das mulheres, tá bem? O que tem de magia amorosa nos papiros mágicos gregos, na literatura da época, as pessoas estavam a fim de arrumar um paquera, um parceiro, né? Como é que era a questão de gênero, a sexualidade nas suas expressões plurais? Isso é uma grande discussão, tá bem? No cristianismo, as fontes são dificílimas para acessar essa questão, mas há elementos. Nós tivemos ocasião, em um outro momento, de discutir sexualidade no cristianismo primitivo. Inclusive, eu vou dar, em fevereiro do ano que vem, um curso sobre história do corpo da sexualidade no cristianismo antigo. E aí essas coisas vão entrar, mas elas entram sempre muito sutis, né? Então, a gente transfere as nossas perguntas para o passado, e é assim mesmo que tem que ser. A gente quer discutir a homossexualidade, as questões de gênero, as emancipações políticas e econômicas, mas também eu quero entender a cultura popular. Tá? Então, é anacrônico, mas sem certo anacronismo, a gente entra no mutismo acadêmico. Agora, não é anacrônico no sentido de que a gente revisita os conceitos criticamente e está aberto a críticas também. Então, é o jogo acadêmico. A gente, por exemplo, pergunta sobre religião dos primeiros cristãos. O conceito de religião é um conceito cunhado na modernidade. Mas eu acho difícil a gente se livrar dele. Tá? Então, eu prefiro usar a religião com certas ressalvas, com certas subversões, jogando um pouco mais de peso nos elementos das práticas mágicas. Bom, eu tenho um jeitão de ver religião, que é meu, tem seus limites, mas eu prefiro fazer isso do que dizer que religião também não existe. Mas então, né, Elisa, vamos cortar mais bolsas ainda, né?
Porque economia existe, política existe, tudo existe. Aí a gente diz que religião não existe, os caras falam, mas nós estamos financiando religião. Já não financiam. E se a gente diz que não existe, né? Tá bom? Então, Pra quê? a outra questão sobre os da casa. Sim, gente, elite eram de 1 a 3% da população. Gente que possuía terra, que tinha nascimento, que tinha dinheiro e que tinha status social, reconhecimento como tal. Então, você ser um cara rico de uma província, na Judéia ou no Egito, não te tornava membro das elites imperiais, no máximo da elite local, tá bem? Mas pertencer às elites é um fenômeno tanto econômico quanto cultural. Não é como no Brasil, que um cara ele joga bola, ele ganha um contrato de sei lá quantos milhões por ano, ele se torna eventualmente frequentador das elites, ou um político que sai das classes baixas, um empresário que ganha dinheiro. No mundo antigo tinha que ter berço também. Tinha que ter berço, tinha que ter certas condições étnicas, culturais, um linguajar de elite, tá bem? Para adentrar nesse espaço. Então, mas sem dúvida alguma, os professores, os pedagogos, os da casa, eles não pertenciam às elites. Eu vou dedicar um slide aqui ao pessoal do Oikos, tá bem? Eu queria lembrar aqui o pessoal da comunidade que quanto mais likes vocês derem, mais nós teremos engajamento e com isso nosso público Sim. vai aumentar. E por fim, antes de entregar a palavra aí para o nosso querido Paulo Henrique, queria dizer, Paulo, que eu vi aqui uns comentários do pessoal pedindo para você trazer aquelas imagens que você disse que não iria trazer. As imagens. E o pessoal ficou meio interessado, em ver. Eu me lembrei dos textos, daqueles textos que a gente estudava do Pedro Paulo Funari, dos afrescos de Roma, você lembra? Grafites, né? Dos grafites que tinham essas representações eróticas e que também estavam presentes nas tabernas. Eu acho que isso é interessante da gente mostrar, porque, de fato, é um tipo de evidência, né, dessa cultura dessa cultura popular, que muitas vezes não estão contempladas nos textos bíblicos do Novo Testamento, porque os textos bíblicos do Novo Testamento já são textos selecionados. E essa riqueza de imagens sobre a qual você está falando agora, ela está em outros textos, né? Nos textos pseudepígrafos, nos apócrifos, que são textos do período que nos ajudam a entender melhor essa cultura, mas que não são os textos canônicos. Então, a gente conhece um cristianismo idealizado a partir desses textos do cânon. Mas você vai explicar isso melhor. Do Lupanar de Pompeia, nem nos apócrifos, né? Ali era... Aí tinha uma discussão. Quando você entra no Lupanar, você tem a cabine lá onde as pessoas, a cortesã, a prostituta recebia os seus clientes. É uma coisinha de pedra pequenininha, eu acho que tinha 1,40 m, 1,5 m de largura. Não é porque os homens de Roma eram pequenininhos, é porque ali era o lugar da rapidinha. Ele criou mais cubículos quantos ele podia ter para ter mais mulheres produzindo, trabalhando, né? E aí você tinha em cima afrescos com as posições sexuais. Aí era manual. O colega disse, não, esse é o catálogo de serviços. Eu diria, não, pode ser simplesmente para entrar no clima, não é? Você não vai ter ali o jornal, as decisões do imperador, não é? Você vai ter, de fato, ali a arte erótica, né? Mas eu trago aí para a próxima aula, porque nós vamos trabalhar os atos de Pedro. Os atos de Pedro não tem muito erotismo, não. Tem sim. Tem invertido. Eu vou falar assim, tá bom? Deixa que alguma coisa eu trago. A Paula Carvalho está perguntando onde estão disponíveis esses textos. São muitos textos, tá? Mas eu queria fazer aqui uma propaganda, porque a Paulus está dando eu vou divulgar isso para vocês colocarem na página. Ela está dando um desconto de 20% para os alunos do nosso curso, do Religando, mas eu tenho certeza que se vocês procurarem a Paulus aí em Juiz de Fora, eles vão dar mais, viu? Eu estou meio bravo com esse negócio, 20%, não. Tá? É baratinho, tem que ser mais. É traduzido do latim esse material,
Nós temos os Atos de André, os Atos de Pedro, os Atos de Tomé já estão traduzidos, e eu já traduzi os Atos de Paulo. Então, nós estamos aos pouquinhos montando essa biblioteca, chama-se Apócrifa pela Paulo, tá bem? Então, se vocês procurarem a Paulo em Juiz de Fora, ou pelo Brasil inteiro, vocês vão conseguir acessar essas fontes, mas há muitas outras também, nem tudo está em português, infelizmente. Retomamos? Ou tem mais alguma pergunta, gente? Acho que o Paulo vai falar. Oi, Paulo. Sim, queria trazer aqui um retorno para vocês, que o chat aqui está bombando, o pessoal está muito interessado, elogiando demais. Estamos aí com uma média de pelo menos 260 espectadoras aí, o que traz para a gente do Religando e para os professores, claro, um retorno que o movimento está sendo muito bem recebido. E já a gente pede para vocês aproveitar essa deixa, então se inscreve aí no canal para dar aquele apoio para a gente, dar aquele curtida, sigam a gente no Instagram e no Facebook, porque é lá que a gente divulga as datas para as inscrições, para certificado, que vão rapidinho, né? Então, é bom ficar de olho para a gente não se perder. E agradecer mesmo a todo mundo aí. Tem mais algumas perguntas, professor, que eu gostaria de trazer rapidinho aqui para você, para a gente continuar a nossa aula, para vocês, né? Tem aqui, por exemplo, a pergunta do José Augusto, né? Que ele pergunta se os aspectos básicos da magia do cristianismo popular podem ser entendidos como a raiz dos assim chamados sacramentos nos dias atuais, né? Como que se dá essa ligação? E também temos lá em cima o do Ricardo, né? Quais cortes teóricos, além da magia no cristianismo primitivo, seriam importantes investigar? Né? Se teria alguns caminhos aí. Bom, são muitas questões, né? Então, eu acho que só para esclarecer um pouquinho os meandros da onde a gente está indo. Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Tá bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Nós temos pelo menos mais meia hora, não é? De aula. Então, eu vou avançar e até o final eu vou tentar abordar, dentro da minha exposição, o tema do ficcional, o tema da magia e sacramento e outras teorias para abordar a questão do popular no cristianismo primitivo, tá? Não vou entrar nas teorias, eu estou evitando usar nomes, vocês viram, eu só usei Taylor e Fraser, mas para dizer que a gente não faz o que eles fazem. Mas eu vou falar um pouquinho, então, pelo menos de um autor importante eu vou falar. Tá legal? É assim? É mais meia hora de aula, é isso? Então, isso, vou tentar ser bastante sucinto nos pressupostos que vem agora. Eu vou pedir para a Mayara me colocar, por favor, o próximo slide, que é chamado Pressupostos, slide número 10. Isso. Porque eu quero ir para o assunto que importa no nosso curso, que é a narrativa. Aí eu vou levantar a bola para a professora Elisa, que na semana que vem vai fazer uma exposição sobre os evangelhos. Tá bem? Então, os pressupostos eu só vou ler e explicar muito basicamente. Então, primeira questão importante é que a gente não espere, na cultura popular, coerência e caráter sistemático. Tá bem? Então, o que um texto diz não tem que combinar com o que outro texto diz. Eu acho muito engraçado, quando eu leio os Atos Apócrifos, eu leio numa edição bilíngue e crítica, que vem da Espanha, e o professor, a quem eu admiro e sou grato por fazer o trabalho de crítica dos textos, né, nos oferecer em 3 volumes todos os Atos Apócrifos acessíveis, mas ele fica o tempo inteiro tentando achar um elemento teológico por detrás do texto. Aí ele acaba dizendo que o texto é gnóstico, docético. Então, eu diria, na nossa leitura dos textos narrativos do cristianismo primitivo, principalmente os do segundo século, mas mesmo com o Novo Testamento, não fiquem buscando coerência teológica ou caráter sistemático no texto, tá bem? Então, os textos têm um elemento narrativo que se sobrepõe ao elemento sistemático e a coerência, às vezes, cai por terra. Tá? A gente tem que ter um outro filtro, ou melhor, uma outra lente para ler esses textos, que não
o da sistematização de ideias, de uma ideologia geral, ou de uma teologia coerente sobre os temas tratados. Tá? Outra questão, cultura popular, ela circula na sociedade. Cultura popular não é uma causa, tá bom? Ô, pessoal, antes a gente estudava os pobres e os pobres contra o império. Agora a gente estuda a cultura popular. Não, cultura popular não é um movimento. Na verdade, às vezes a gente nem tem noção dela. Ela está no senso comum, tá? Então é aquela moda de viola que você ouviu desde pequeno, tá? É o sotaque de família, o sotaque regional. São certas crenças religiosas que você ouve nem necessariamente do seu pastor, mas sim da sua avó contando história da Bíblia, da sua mãe, da oração da casa. Então, é um âmbito de ampla circulação, ainda que local também. Então, é melhor estudada no nível local. O problema do nível local é que nós não temos, talvez, documentos que a gente possa datar e localizar com precisão nessa literatura. Então, no Egito Antigo, no Egito Romano, no século IV e V, a gente pode estudar certas manifestações locais. Ou em Roma, no IV, V séculos. Cristianismo em Lyon, no segundo século, talvez. Enfim, é sempre difícil estudar no nível local, mas é onde melhor se estuda. Mas cultura popular não é uma causa, não é uma bandeira, é uma cultura de ampla circulação que pertence a toda a sociedade. Inclusive, as pessoas de elite podem portar amuletos, fazer rezas para deuses exóticos do Oriente, tá bem? Isso não impede que haja apropriações na elite de elementos da cultura popular. Então, eu vou brincar aqui com vocês. Nas Olimpíadas de Barcelona, é isso? Nos anos 90, em 90, foi lançado o CD Os Três Tenores. Três Tenores, nesse CD maravilhoso, né, com Pavarotti, Plácido Domingo e o Carreras, a gente tinha uma popularização da ópera, uma coisa que o popular não ouvia. Depois, todo mundo começou a cantarolar aquelas melodias, pelo menos nos anos 90. Hoje, os jovens filhos de fazendeiro que têm caminhonete importada ouvem um tipo de sertanejo, que não é a moda de viola, claro, mas ele também traz um elemento de baixo para cima. Então, a cultura popular circula. Ela é uma cultura da sociedade e passa por muitas adaptações. Tá bem? Não existe cultura popular pura. Mesmo a moda de viola teve uma adaptação lá de elementos indígenas, caboclos, a introdução da própria viola, que é um instrumento que vem da Península Ibérica, né? Tudo isso tem momentos de adaptação. Tá, passamos para o próximo slide. Então, a cultura popular é também um espaço de disputa por poder, tá bem? Então, a cultura popular não é harmônica, não é um mutirão do povo feliz, não é a comunidade base, tá? Não é a comunidade base. Cultura popular é um espaço de articulação de poder em relação às elites, mas também internamente. Então, existem feitiços de maldição contra o vizinho, existe tentativa de, por meio de magia, roubar a mulher do outro, tá? Existem brigas religiosas, então, em que os cristãos se opõem às práticas religiosas populares, pagãs, né? Então, não pensemos no espaço do popular como uma militância ou um espaço harmonioso. Um outro elemento importante é que cultura popular coexiste com as retóricas de superioridade ou exclusividade de etnias ou grupos religiosos. Porque alguém pode dizer assim, volta e meia eu encontro essa ressalva. Como é que os cristãos pertencem à cultura popular se eles dizem que a religião deles é verdadeira? Que eles são o novo Israel, que eles são o povo santo de Deus, que eles são sacerdócio e reis, né? São sacerdotes e reis para Deus, são povo de Deus. Como é que eles podem se misturar na cultura popular? Tá bom? Então, vejam só. É uma grande contradição que é apenas aparente. Tá? Porque na cultura popular, como eu disse, a cultura popular ela não é alternativa. Ela não é alternativa. Assim como o português que você fala, o sotaque que você fala, né? As categorias culturais que você tem. Claro que você pode reagir a ela
de formas criativas. Você pode se colocar historicamente de forma criativa e alternativa, mas sempre dentro de um certo âmbito que é maior do que você. Então, a língua que a gente fala, o português que a gente aprende, o português do Brasil, não é? O meu português de Londrina, no norte do Paraná, a minha cosmovisão, essas sensibilidades, elas criam um quadro dentro do qual eu vivo. Dentro dela, eu posso ter retórica, uma retórica de exclusividade, dizer, não, só a minha religião salva. Mas eu o faço dentro das categorias que me são dadas. Vocês entendem? Existe uma coexistência. Então, o que eu quero dizer aqui especificamente é que a gente não deve dizer, não, os cristãos não estão dentro da cultura popular porque Jesus os constituiu como uma igreja santa e separada. Essa é a retórica. Tá certo? Os cristãos realmente pensavam que eles eram salvos, que pertenciam a Cristo, e se opunham à cultura pagã. Mas muitos elementos dessa cultura pagã adentravam na sua nova cultura cristã. Tá bem? Então, a cultura ela é subterrânea. Ela nos envolve desde baixo. Tá bem? Então, não é assim, ou cultura popular ou cultura cristã. A retórica de exclusividade ela coexiste com a própria cultura popular. Muito bem, passamos para o próximo slide. Sim, agora, 3 coisas importantes. Desculpem se eu estiver correndo muito. No meu livro, essas coisas estão discutidas com mais tempo, principalmente no capítulo 2. E, claro, a gente terá mais uma aula também para testar essas teses, e as questões podem voltar a qualquer momento, tá? Então, muito importante nós pensarmos, para estudar cristianismo na sociedade mediterrânea, uma compreensão abrangente do que é pertença ao cristianismo, tá? Porque muitos dos autores que a gente lê, acho que a Elisa vai concordar comigo, muitos autores são pastores e padres, são homens de fé. Então eles pensam que a devoção a Jesus de Nazaré no mundo antigo era a devoção de uma certeza pessoal interior, de uma experiência emocional, de convicção, de aceitação de um conjunto de dogmas que te torna cristão ou não, não é? É bem interessante isso. Então a gente pega desse núcleo duro, que é o clérigo, o pastor, o padre, a religiosa. Eu sou leigo, mas enfim, estudei teologia. Então a gente pode esperar que todos os cristãos no mundo antigo correspondam a um sentimento, a uma ruptura ética e a um conjunto de dogmas de percepção de mundo. Tá, isso é bonito na teoria, mas na prática não funciona. Não funciona. Então, o que é pertencer à fé cristã no mundo antigo? E se eu disser para vocês que alguém que num ritual de magia invoca o nome de Jesus é cristão, vocês poderiam conviver com essa definição? Você vai dizer, não, mas ele não acredita na Trindade. Aí eu vou dizer para você, talvez a teologia da Trindade não estivesse pronta. Mas ele não conhece os atributos de Deus. Eu falei, mas talvez não houvesse atributos divinos ainda definidos. O atributo divino é fazer a cura acontecer conforme o ritual mágico prescrito. Não é? Puxa, mas ele não conhece a predestinação. Mas ninguém conhecia muito a predestinação naquela época. Então, vejam, nós projetamos, isso sim é um anacronismo, tá? Devolvendo a questão. Nós projetamos modelos de crença e de adesão do nosso universo para o mundo antigo. Enquanto que clamar a Jesus diante de um filho enfermo pode constituir prática cristã. Ou então, ir a uma divisão do pão numa comunidade cristã porque a beneficência dos cristãos era muito eficiente. Então eu como o pão. Ou buscar a renovação da minha alma na Eucaristia. Mas em outros aspectos da vida social, da vida profissional e do conjunto de crenças, não correspondem ao modelo que nós fazemos do que seria um cristão ideal no mundo antigo. Eu temo que esse cristão ideal nunca existiu muito. Ele é mais uma criação dos leitores contemporâneos do que
A gente teria que ter uma aula só sobre isso, sabe? Para examinar esse modelo, essa construção do tipo ideal. Esse modelo do tipo ideal não existe nem hoje, né? Do que se espera do que seja um pentecostal, do que se espera do que seja um bandista, um católico. O tipo ideal, na prática, não existe. O tipo ideal existe só para a ciência. Mas depois que a ciência usou o tipo ideal, ele não está muito aí na sociedade, na história. Os weberianos vão ficar bravos comigo, então deixa eu mudar, passar para o próximo tópico, tá bem? Então, o que a gente tenta fazer é desmontar esse modelo de que exista uma pertença uniforme e exemplar ao cristianismo. Tá? Bom, os dois slides seguintes eu acho que não são tão importantes. Dois slides não, esses dois tópicos seguintes não são tão importantes. Por isso eu vou passar para o próximo. Tá? Portas de acesso. Como é que a gente estuda o cristianismo primitivo? Então, dois modelos, um das representações e outro das práticas. Da magia eu vou falar só agora. Na verdade, é importante falar da magia porque ela aparecerá nos relatos, então eu não estou fugindo tanto do tema. Mas lembre-se, esse curso sobre o cristianismo primitivo e cultura popular poderia ser só sobre cultura popular e práticas mágicas, tá bem? Então, magia tem que ser descrito de forma muito, muito ampla. A gente não pode agora entrar na pergunta moderna se acontece ou não acontece, se é científico ou se não é científico. Isso também é anacronismo, tá? Eu não estou nem um pouco interessado se aconteceu ou não. Aliás, eu parto do princípio de que acontecia algo, tá? Porque magia era muito praticada. Então, como é que nós poderíamos definir magia? Não é? Como práticas de manipulação da realidade material e psíquica, se quiserem dizer também espiritual, por meio de manipulação de palavras, matéria, entidades, divindades, gestos e ações do milagreiro para obter esses fins práticos. Tá? Então, é a manipulação da realidade, tanto psíquica quanto material. Então, existem práticas mágicas. Se nós pegarmos isso que eu chamo aqui embaixo no meu slide, PGM, são os papiros mágicos gregos, sabe? São papiros que sobreviveram aos processos de decomposição do texto do Egito Romano, desse período que nós estamos estudando. São uns tantos feitiços, viu? É um manual, uma grande coletânea de feitiços de magia. Então, nós vamos perguntar quais são os âmbitos em que a magia incidia. Saúde, sem dúvida alguma, relações sociais, trabalho, cooptar espíritos para a interpretação de sonhos, para praticar mais magia, também práticas de ascensão aos céus e conquista amorosa. Tem muita coisa de amarração para o amor. Isso que a gente tem na cultura popular brasileira tinha também, guardadas as diferenças, no mundo antigo. Tá? Mas muita magia voltada para as questões práticas. Curar crianças, garantir gravidez saudável para as mulheres, proteger na batalha, dar emprego, enfim, e essas coisas. Proteger de adversários. Né? Então, nessas práticas de magia, você tinha o elemento da palavra, palavras glossolálicas, palavras esquemáticas invocando as divindades, os nomes dos deuses. Então, como eram práticas politeístas, não são papiros cristãos, tá? Os cristãos existem também, são em menor número, e são mais tardios, são escritos em língua copta, não em grego. Há alguns em grego. Eu traduzi alguns, eu vou passar o link para vocês, de um artigo que eu escrevi sobre a temática. Tá bem? Se vocês entrarem no academia.edu, e procurarem por Paulo Nogueira, vocês vão achar um texto meu sobre magia, práticas mágicas nos amuletos cristãos. O texto está lá, eu traduzo do grego os amuletos, vocês podem usar. Aliás, eu dou um jeito de passar esse link para vocês darem uma olhada como é que funciona isso na prática. Tá bem? E agora, nos papiros pagãos, você não tinha uma regra teológica para invocar os deuses.
você invoca... claro, havia sim, por exemplo, a tríade infernal. Então, era Hécate, Selene e Ártemis Efésia, que são as divindades da encruzilhada que ligam com o mundo subterrâneo. Então, há certos trabalhos de magia que exigiam a presença delas. Mas muitos trabalhos invocavam também Yael. Yael é a abreviação do tetragrama Yahvé, não é? Yael, o deus dos judeus. E os anjos judaicos também eram utilizados. Tá bem? Então, eu tenho aí algum material sobre isso, posso passar para vocês depois. Agora, não é o nosso tema magia. Sobre magia, a gente teria que ter um outro curso, uma outra sequência de encontros. Mas o fato é que há uma diferença muito clara entre os papiros mágicos gregos, que são as instruções para a magia, e os relatos de milagre nos textos cristãos. Nos evangelhos canônicos, nos dos Atos dos Apóstolos, nos Atos Apócrifos, tá bem? E lá, os cristãos produzem magia em alto nível, alta performatividade. São milagres mais exagerados, tá bem? Como ressurreições de mortos, multiplicação de pão, de peixe, fazer o cego voltar a ver. Tá bem? Então, a gente tem que comparar a instrução concreta dos papiros pagãos e a realização dos milagres dos cristãos. Vocês vão perceber muita diferença, porque nas narrativas nós temos a propaganda do milagre. E a propaganda sempre é mais exagerada do que a realização. Não tem um pastor que promete a BMW importada para o crente? Tem ou não? Na televisão não tem um pastor que fala que você vai ficar milionário? Você vai ganhar Deus vai te dar uma BMW e um apartamento em Miami? Então, mas esse crente que consegue financiar um apartamento, Minha Casa Minha Vida, e que compra o seu primeiro carro financiado, ele não vê contradição. Ele entende que Deus está operando na vida dele com esse carro que ele financiou e com esse apartamento. Então, no âmbito da propaganda, a coisa é muito mais possante. Tá certo? Pois nos Atos Apócrifos, mortos são ressuscitados assim, ó, né? João destrói nada menos que o grande templo de Ártemis Efésia. Ele destrói sem nenhum esforço. Então, existe o âmbito da propaganda cristã e as práticas mágicas que a gente encontra nos amuletos. Então, eu entendo que o andar de baixo, o nível da cotidianidade, sempre está nos amuletos, nas práticas, como eram realizadas ou como eram ensinadas. Os milagres dos nossos textos cristãos são mais exagerados, principalmente na literatura pop. Tá bem? Seguindo. Portas de acesso. Assim, aqui eu entro na questão de um dos colegas que perguntou sobre a casa. Então, a casa, o oikos, ou domus, né, é um microcosmo onde essas relações culturais podem ser analisadas. Então, se vocês tiverem a curiosidade de ler os Atos de André, que está nessa mesma coleção, foi traduzido também para o português, traduzido do grego, no caso, Atos de Pedro do latim, só uma partezinha em grego. Os Atos de André totalmente do grego. Já está publicado na coleção Apócrifa. Então, existe todo um conflito doméstico, de intrigas domésticas. Parece novela das 7, sabe aquelas novelas bem... Não, a novela das 8 mesmo. De intriga, de escrava que tenta subornar a senhora para não contar que a senhora fugia à noite da sua casa para encontrar com o apóstolo, etc. Então, toda essa coisa de ciúme, de intriga, dos conflitos da casa, tá? E às vezes com finais muito violentos, a gente encontra na ficção do cristianismo primitivo. Então, são elementos ficcionais, mas que projetam modelos de relações. Projetam e subvertem ao mesmo tempo, tá bem? Então, observem que a gente não vai encontrar ali um retrato de como eram as coisas, mas as categorias com que elas aconteciam. E para certa surpresa nossa, com menos elementos emancipatórios e revolucionários do que gostaríamos. Os escravos são escravos, e são escravos, melhor escravos ainda porque são cristãos. Então, parece que certas relações
de subalternidade são reafirmadas nos textos. Nem sempre a cultura popular gera os resultados que a gente gostaria, né? Tá bem? Não vamos romantizar, trocar agora a comunidade base pela cultura popular. A cultura popular, ela é como ela é, a gente não tem controle sobre ela, e ela não vamos romantizá-la, ela não é agora o espaço de realização das nossas fantasias de libertação, tá bem? Então, na terceira aula, depois da exposição da professora Elisa, eu vou falar sobre relações domésticas nos Atos de Pedro, tá bem? Aí eu vou mostrar para vocês como é que funcionam essas coisas. Caminhando aqui para os últimos slides, então eu vou pedir paciência de vocês por mais 5 minutinhos para eu fechar agora com um elemento chave, que é o elemento da narrativa. Por que é importante a narrativa? E por que a narrativa é mais importante do que as cartas? Vocês vão falar, mas nas cartas nós temos muitas informações. Tudo é importante. Mas na narrativa, nós temos as tais categorias. Se a gente quer falar de cultura popular, nós temos que sair do economês e do politiquês. Tá? Nós temos que ir agora para os elementos da imaginação dos primeiros cristãos. Eu estou interessado como é que eles concebiam o mundo. Da mesma forma como eu estou interessado em saber como é que os espíritas pensam o mundo no Brasil de hoje. Como é que o pessoal da Umbanda pensa o mundo. Como é que a cultura popular do catolicismo pensa o mundo. É esse acervo de símbolos que é um patrimônio da cultura brasileira. Vocês já tiveram curiosidade de procurar o filme? Eu sempre falo dele, o pessoal que me conhece sabe que eu sou fã desse filme sem nunca tê-lo assistido. É o tal do Híbridos. O pessoal devia me dar comissão, porque eu nunca deixaram assistir um filme, já pedi 10 vezes para eles me darem acesso ao filme, eles não me deram, mas eles fizeram um acervo na internet que se chama, procurem aí, www.híbridos.cc. Híbridos.cc. É um acervo imenso das filmagens que eles fizeram para fazer os cortes do filme. Aí vocês vão encontrar a dança do Santo Daime, vocês vão encontrar reza dos índios, as danças dos índios, né? Os índios fumando aqueles charutos, aqueles cachimbos, entrando em transe. Vocês vão ver coisas do catolicismo popular, da Umbanda, do Candomblé, né? Comunidades de favela que se organizam em rituais complexos, autonomamente. Né? Como é que a gente diz que as pessoas não têm autonomia, que elas não são capazes de auto-organização? Tem um ritual de Umbanda, uma favela do Rio de Janeiro, que é um negócio hipnótico. Toda vez que eu vou assistir um pedacinho, eu assisto inteiro, de tão lindo que é. Né? Que é a religião em ação. Tá certo? Então, essas categorias aqui nos interessam. Então, como é que os cristãos falavam de si mesmos? Então, vejam só. A produção dos textos do cristianismo primitivo oscila dos elementos que vêm de baixo com os que vêm de cima. Então, de baixo vem, eu não vou agora entrar nesses termos técnicos, mas de baixo vem os ditos de sabedoria, aquelas instruções que a gente recebe na oralidade, e as historinhas, como história dos animais falantes, as fábulas, tá? Essas historinhas que vêm do folclore. Isso vem do mundo popular. Mas também existem formas de narrativa que vêm de cima para baixo. Essas formas de narrativa, como a da novela grega, elas são imitadas pelos cristãos. Então, os cristãos estão aproveitando dos seus elementos culturais e estão trazendo do seu jeitão elementos que vêm de cima. Então, passemos para o próximo slide, Mayara, em que eu coloco algumas questões sobre a narrativa. Primeiro, então, os primeiros cristãos, eles criam gêneros narrativos. Nós não temos evangelhos e o gênero praxis, que são as atas, na literatura pagã. É uma invenção de cristãos. Isso traz um problema, os historiadores sempre me cobram explicações sobre isso, porque o analfabetismo no mundo antigo era muito grande. Né? Então, como é que tem um grupo de subalternos que privilegia a comunicação escrita? Os primeiros cristãos não só produziam textos, como aparentemente circulavam esses textos entre si. Senão nós não teríamos transmissão textual dos Atos de Pedro,
do Evangelho de Nicodemos, do pseudo-evangelho de Tomé, né? Como é que esses textos, e mesmo os textos do Novo Testamento, sobreviveram se não tivessem sido copiados e transmitidos entre várias comunidades? Então, parece ser, e me corrijam se eu estiver errado, eu já coloquei essa questão em grupo de historiadores, eles também ficaram com a mesma impressão que eu tenho, que não há entre grupos religiosos e subalternos do Império Romano um grupo que tenha escrito tanto quanto os antigos cristãos. Provavelmente é uma coisa que vem do judaísmo, né? O judaísmo e da produção do texto também. O judaísmo produzia apocalipses, produzia novelas, narrativas, e depois textos e mais textos sobre interpretação da lei. Então, os cristãos, eles se tornaram especialistas na produção de novos gêneros narrativos. Então, o gênero narrativo, ele é criado quando uma nova situação social se articula. Tá? Eu estou aqui recorrendo a teorias dos formalistas russos. Tem um colega que me perguntou de teoria, e o grande teórico é o Mikhail Bakhtin. Tá? Ele tem uma obra sobre cultura popular, uma obra de Rabelais. Claro, é um outro contexto, mas dá para a gente fazer N adaptações. É muito proveitosa a leitura dessa obra. Tá? E o conceito de gênero discursivo em Bakhtin é muito fundamental para essa discussão que nós estamos fazendo aqui. Então, tem um tal do Tinianov, que diz que novas realidades sociais pedem novos gêneros. E os cristãos inventam vários gêneros, né? Bom, vamos dizer pelo menos agora, do gênero evangélico, que não é nem biografia grega, nem biografia antiga, nem novela grega, nem historiografia. E o gênero praxis, que são as atas, também não corresponde a nada disso. Tá? Então, existem as formas novelescas, da tal da novela grega, que é uma... Aliás, acabou de sair em português a tradução da primeira delas. Antes a gente tinha que ler em espanhol, em inglês, a gente tem acesso também aos textos em grego, não é um grego fim do mundo para ler. Então, como a Zefesíaca ou Calíroe. Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão ver que a editora 34, eu encomendei o meu exemplar hoje, da editora 34, Calíroe, Calirroe, a história de Querés e Calíroe, qual é o nome do autor, mas enfim, já lembro. É um autor, Cariton de Afrodísias. Cariton de Afrodísias. É uma novela da chamada Segunda Sofística. É um tipo de literatura romanesca que começa nesse período. Aqui, me permitam uma pequena digressão. Curiosamente, nesse período, na literatura pagã e na literatura cristã, começam formas de escrita que a gente chama de romanescas, que são de narrativa histórica. Bakhtin tem um longo texto sobre isso, em que não são mais os deuses os protagonistas, mas sim pessoas de carne e osso. Quando eu digo histórica, é no sentido de que acontece num lugar histórico com uma pessoa histórica, não que não tenha ficção na narrativa. Então, Pedro existiu. Não é Deus agindo diretamente, é o próprio Pedro. Tá? Não são os heróis da Guerra de Troia. É uma figura histórica, Pedro. E ele age em Roma, nos Atos de Pedro, num período histórico determinado. E há uma construção de tempo e espaço da literatura, da articulação literária e ficcional, que não é a história, o tempo e espaço da historiografia científica. Tá bem? Então, constitui-se o sujeito nessa articulação tempo-espaço que permite, nessa articulação ficcional, que as vozes sociais apareçam. Então, veja só, a gente vai para a ficção literária, é muito pirado isso, gente. Entre na fantasia comigo, não leve muito a sério também, não. A gente entra na ficção literária dos primeiros cristãos para ouvir as vozes sociais concretas. As vozes do mercado, as vozes da casa, as vozes das comunidades de fé. Mas não é na historiografia que se ouve essas vozes. Porque a historiografia, então você pega a literatura
tenta retratar as ações, as gestai dos imperadores, não tem voz social ali. Tem as ações oficiais. Agora, quando você vai para a ficção dos Atos de Pedro, dos Atos de Paulo e Tecla, aí você tem N vozes que vêm da cozinha, tá? Vozes que vêm do porão, que vêm da fábrica, do comércio. Tá? Então, eu estou usando aqui as teorias de Bakhtin, que diz que na narrativa, nas formas romanescas, nós podemos, sem isolar os indivíduos, sem isolar as vozes, representar o caos e a bagunça da vida cotidiana e das vivências populares. Por isso a narrativa é única. Tá? Por isso a narrativa é única. Então, para certo teólogo da libertação, eu tinha um colega na Universidade Metodista que o tempo inteiro me perguntava para que serve isso? Eu falava, não serve para nada. Se você quer entender a vida cultural dos primeiros cristãos, é um acesso, mas se você não quer saber disso também, não tem problema. Mas é um acesso privilegiado. É um acesso privilegiado. Tá bem? Então, qual é a perspectiva de vida com que essas pessoas se articulavam? A gente conhece isso pela literatura. Essa é a teoria de Bakhtin, viu? O colega que perguntou por abordagens teóricas, um outro perguntou pela verve ficcional. Eu acho que a questão sacramento e magia, eu acabei respondendo também, no sentido de que a Eucaristia é um espaço mágico também no cristianismo primitivo, tá? Mas que cada vez mais ganha doutrinariamente aspectos sacramentais. Né? Então aí a gente percebe essas tênues diferenças na cultura popular entre a magia, as práticas litúrgicas e as doutrinas que vão se consolidando. Eu acho que eu acabei os slides já. Não, tem mais ainda. Gente, eu deveria ir terminando. Vamos lá. Assim, só vou ler os tópicos, tá? Próximo slide. Então, eu já falei sobre essa questão dos gêneros novos e híbridos, que cria-se um gênero quando o mundo social não pode mais ser explicado nas formas tradicionais. E os modelos, mas sempre lembrando, os evangelhos apócrifos, os atos apócrifos, mesmo os evangelhos canônicos, são um gênero novo que não é cópia de nenhum anterior. É uma criação cristã. Eles têm temas e relatos e temas do folclore. Uma outra questão importante, os heróis morrem. Tá? Todos eles, tanto os evangelhos quanto os atos, têm como protagonista alguém cuja morte é certa. Então, isso ressignifica a morte, né? Não é verdade? Depois vem um outro gênero que a gente pode se perguntar por ele em outro momento, que é as Atas dos Mártires. É uma coleção de textos de mártires que sofrem mortes das mais terríveis heroicamente. Então, o tema da morte e o tema do sexo. Sexo é um problema em todos esses textos. A gente vai estudar isso nos Atos de Pedro um pouquinho. Então, o problema da sexualidade, tá, que está me ocupando, eu vou oferecer em fevereiro um curso sobre esse tema, porque eu acho que a gente, para pensar a sexualidade hoje, tem que fazer uma arqueologia desses textos, e me parece que há muitas questões ainda para abordar a respeito. Tá. No último slide, eu trago aí, alguém já colocou a referência, no meu livro eu explico essas coisas com bibliografia, com mais detalhes. Se alguém não quer ler tudo, leia o capítulo 2, que eu acho que bastaria, tá bem? Se alguém está começando os estudos de cristianismo primitivo, eu produzi um livrinho, desculpa o jabá, tá, gente? Desculpa o jabá, mas esse livro eu escrevi para leigos. É uma história do cristianismo primitivo, século I e II, que saiu pela editora Santuário, lá de Aparecida, e acaba de sair a lançamento, 2020, tá bom? Eu acho que é isso, viu, Elisa e Maiara, Paulo Henrique? Eu vou devolver a palavra para vocês. Tem os meus contatos, eu tenho um site onde vocês podem me contactar, onde tem meus textos, aliás, o meu artigo sobre os amuletos deve estar lá já. Vocês podem clicar e vai abrir o PDF direto. E esse é o meu Instagram, onde vocês podem também estar em contato comigo. Eu não posto tanta coisa assim, mas sempre tem uma coisinha nova e anúncios de cursos, tá bem? Então eu queria agora ouvir perguntas. Elisa, deve ter alguma pergunta? Eu estou à disposição até vocês decidirem fechar a sessão, tá bem? Eu estou à disposição de vocês.
Olá, professor Paulo. Estou aqui de volta, agradecendo aí a sua exposição, a sua aula, né, que aqui está dando uma enxurrada de comentários que a galera está gostando muito, o feedback muito bom, e eles se sentiram, e elas se sentiram tocadas aí pela sua exposição. Nós não temos muito tempo agora para continuar o debate, mas nós, pessoal, a gente anotou as perguntas aí, elas vão estar registradas e, eventualmente, a gente vai repassar para o professor, né? Tá bem, tá ótimo. Para a gente tentar continuar esse diálogo aí, essa troca tão qualificada e tão interessante aí. Tá, Paulo, eu recebendo as perguntas, eu posso selecionar 2 ou 3 mais importantes para a gente começar a terceira aula, né? A minha última aula, portanto, retomando as questões. Maravilha, muito obrigado aí, professor. Gostaria também de agradecer, então, a todo mundo aí que esteve presente nesse tempo e fez esse encontro tão bonito e maravilhoso aí, os cursos Religando, e a comissão organizadora agradece o professor Paulo Nogueira também. Esse é o nosso objetivo, né? Abrir um conteúdo, um espaço de troca. Quem diria que uma sala de aula, entre aspas, teríamos, no mínimo, 220 pessoas agora, né? Então, agradecido aí todo mundo. Pessoal, não se esqueçam, por favor, de assinar as listas de presença, quem se inscreveu, que estará disponível até 30 minutos após o término da aula. Se vocês não assinarem essa lista, preencherem lá, selecionarem o nome de vocês, que está no link, a gente não pode emitir os certificados. Então, esta vai ser a nossa a prova que vocês assistiram para a gente repassar para o FJF emitir os certificados. Se você não conseguiu se inscrever, porque a procura foi tanta, né, foi tamanha aí, e hoje a gente está vendo por quê, é muita qualidade, muito interessante o tema que os professores e a professora estão trazendo aí para a gente. Se vocês não conseguiram se inscrever, não deixem de se inscrever no canal agora do YouTube, no nosso canal, e no Instagram também do Religando Online, e também do professor aí, né, ele disponibilizou também as redes dele, e porque é através de lá, das páginas, das redes sociais oficiais da comunidade Religando, que a gente divulga as datas, né, que a gente divulga os outros prazos e as novas... as atualizações a respeito dos cursos. Então, sem mais, é isso. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado mesmo, professor Paulo Nogueira, por essa aula. E a gente, então, continua, pessoal. A gente continua ao longo dessa semana com mais 2 cursos, né? E com esse curso, então, a gente volta segunda-feira que vem, dia 23, às 18 horas, para a gente continuar, então, abordando e discutindo esse tema tão importante, tão interessante. Então, muito obrigado, boa noite para vocês, se cuidem e até já. Obrigado, professor Paulo. Um abraço, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.